Olá, pessoal. O objetivo do vídeo de hoje é fazer uma revisão dos conteúdos que são abordados até a metade da disciplina e que consistem nos conteúdos que são abordados na primeira prova escrita da disciplina de modelagem de sistemas dinâmicos, certo? Então, o que nós veremos exatamente? Basicamente, faremos uma revisão sobre as ferramentas computacionais que compreendem o MATLAB Simulink. Também falaremos sobre representações de sistemas dinâmicos, ou seja, as representações clássicas ou canônicas de sistemas dinâmicos no contexto da disciplina, certo? Sejam eles funções de transferência ou representação por espaço de estados, nas suas versões linear e não linear. Também falaremos sobre análise de sistemas dinâmicos, ou seja, antes mesmo de até simular esse sistema, quais são as características que nós podemos inferir olhando, por exemplo, para propriedades desse sistema, certo? E por fim, vamos falar sobre a modelagem de sistemas dinâmicos, ou seja, aplicar todos esses conceitos de representação e análise em modelagem de sistemas mecânicos, sejam eles de rotação ou translação, certo? Muito bem. Pois bem, no que diz respeito a ferramentas computacionais, estaremos focados basicamente em duas frentes, que são MATLAB e Simulink, certo? Então, em MATLAB, o que é importante que vocês saibam, ou que vocês tenham em mente que possa ser algo a ser visto na prova? Então, em MATLAB, é muito importante saber realizar operações matemáticas com expressões aritméticas, vetoriais ou matriciais, certo? Então, cálculos básicos envolvendo todos esses elementos que vocês, inclusive, realizaram nas listas de exercícios são muito importantes, certo? Também é importante saber realizar a simulação de sistemas usando a própria linha de comando do MATLAB e também os comandos referentes a esse tipo de operação, certo? Também é importante saber o funcionamento de funções no MATLAB, certo? Então, saber escrever sua própria função é algo importante no MATLAB. Muito bem, já no lado do Simulink, temos a implementação de equações diferenciais ordinárias como talvez um dos temas mais importantes, porque, como vimos no decorrer da disciplina, um sistema dinâmico pode ser descrito a partir de um conjunto de equações diferenciais ordinárias. Então, se esse é o caso, se queremos simular esses sistemas, devemos ser capazes de implementar essas equações diferenciais ordinárias numa ferramenta de simulação. Pois bem, então, simular, igualmente importante a implementação dessas equações no ambiente gráfico do Simulink, é importante saber como simular esses sistemas, certo? Então, fizemos vários exemplos durante o decorrer da disciplina, onde variávamos os sinais de forçamento e analisávamos, assim, a resposta dos sistemas dinâmicos através dessa ferramenta de simulação. Muito bem. Sobre representações de sistemas dinâmicos, talvez a parte mais elementar seja a transformada de Laplace, certo? A transformada de Laplace possui a seguinte definição. E nós, via de regra, usamos essa definição para obter as transformadas de Laplace de sinais contínuos no tempo, certo? Ou seja, temos a função no tempo de um sinal contínuo e a partir da definição da transformada de Laplace, resolvemos essa integral para obter a sua transformada de Laplace. No contexto da transformada de Laplace, um conceito bastante importante é o teorema da derivação real. Nesse caso, a transformada de Laplace da derivada de um sinal, ele vai ser dado por S f de S, que é a transformada de Laplace do sinal, menos a condição inicial. Como nós consideramos na função de transferência sempre a condição inicial nula, o teorema da derivação real implica que a transformada de Laplace de um sinal no tempo, ou da sua derivada no tempo, será descrito por S, a transformada de Laplace desse sinal. Então, esse é um conceito bastante importante para obter as nossas funções de transferência. Muito bem. Seguindo nas nossas representações de sistemas dinâmicos, temos a função de transferência, certo? A função de transferência, que nós denotamos aqui nesse caso por G de S, ela possui a seguinte definição.
A função de transferência é a transformada de Laplace do sinal da saída dividido pela transformada de Laplace do sinal de entrada, sempre considerando condições iniciais nulas. Isso é muito importante, certo? E se resolvemos isso, calculamos essas transformadas para sistemas lineares, teremos a função de transferência como um coeficiente ou a divisão de dois polinômios em S. Então, se usamos a função de transferência para representar um sistema dinâmico que é descrito através de uma equação diferencial, na forma como vemos aí no vídeo, podemos então fazer uso do teorema da derivação real para obter as transformadas de Laplace de cada um desses termos, como temos aqui, por exemplo, A0 Sn y de S mais A1 Sn-1 de y de S mais até AN igual a BO, SAM vezes U de S. E assim sucessivamente até o termo BM. Se colocamos em evidência cada uma das transformadas de Laplace da entrada e da saída, obtemos então a nossa função de transferência g de S. Outra representação que utilizamos é a representação no espaço de estados. Então, sejam x o vetor de estados, aqui denotados com uma barra sobre esses valores, para denotar que isso é um vetor, seja u o vetor de entradas exógenas ao sistema, ou seja, todas as forças que excitam o sistema que são externas a essa entidade física, e o vetor de saídas ou variáveis que se presume medir através de y, certo? Então vejam que tanto as equações que descrevem a dinâmica do sistema, que é representado por essa primeira linha, tanto quanto a equação de medição, que é representada por essa segunda linha, são combinações lineares dos estados e das entradas, certo? As matrizes A, B, C e D são as matrizes que representam de forma inequívoca toda a dinâmica de um sistema linear, certo? Então, por que chamamos essa representação de espaço de estados? Pelo seguinte motivo: se desenhamos aqui um espaço tridimensional, onde nós temos o primeiro estado, o segundo estado e aqui o terceiro estado, o espaço de estados vai ser o espaço vetorial em qual as soluções desse sistema de equação, dado um sinal de entrada arbitrário, passeiam aqui nesse espaço, certo? Então, nós temos, por exemplo, um x no instante zero, e dado um sinal de forçamento, esse vetor de estados ele vai evoluir no tempo, certo? De uma maneira em que é descrita através da sua dinâmica. E, eventualmente, esse sistema converge para algum valor, certo? Muito bem. De posse das equações que governam a dinâmica de um sistema, é possível obter o modelo no espaço de estados desse sistema. Como eu faço isso? Bom, se esse conjunto de equações diferenciais ordinárias é linear, basta descrever essas equações diferenciais ordinárias em EDOs de primeira ordem, certo? E como isso se dá? Bom, é bastante simples o conceito do espaço de estados. É muito mais simples, por exemplo, do que a função de transferência. Então, como nós sabemos, o modelo no espaço de estados ele é dado por x ponto igual a x mais bu, onde x e u são vetores, no caso geral, certo? Então, essa equação vai ser a equação utilizada para descrever a dinâmica do sistema, certo? Mas isso nada mais é do que um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem. Por quê? Ora, se descrevemos aqui o vetor de estados, por exemplo, aqui x1 ponto, x2 ponto
até xn, ponto, temos cada uma das equações de transição, ou seja, cada uma das equações de estado que regem a dinâmica desse sistema, como aqui uma matriz A, que multiplica o próprio vetor de estados, e também mais uma matriz B, que multiplica o vetor de entradas. Então temos aqui o 2 até o R, certo? Então notem que aqui cada uma dessas linhas, dessas matrizes, cada uma das linhas dessas multiplicações que faremos, multiplicando AX mais BU, cada uma dessas linhas representará uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, onde no lado direito das equações, ou seja, desse lado da equação, teremos todas as combinações lineares que necessitamos para descrever a dinâmica do sistema de cada uma das equações. Muito bem. As formas de representar sistemas lineares são completamente equivalentes. Então, vimos as funções de transferência e o modelo em espaço de estados, e acontece que eles são formas completamente equivalentes de se representar um sistema dinâmico linear. Pois bem, então se isso é verdade, qual seria o procedimento adequado para representar um modelo no espaço de estados ou uma função de transferência e passear aqui entre essas representações? Ou seja, ele possui um modelo no espaço de estados, como eu faço para obter uma função de transferência e vice-versa? Acontece que isso é bastante simples e bem resolvido na teoria de sistemas lineares. Bom, para função de transferência, em função do nosso modelo espaço-estados, temos a seguinte equivalência, certo? Que derivamos aqui, obtivemos essa relação em sala de aula, certo? Então, de posse das matrizes A, B, C e D, conseguimos assim definir qual é a função de transferência de um sistema dinâmico linear. Pois bem, agora, o outro caminho, ou seja, da função de transferência para o modelo em espaço de estados, podemos sempre, claro, obter manualmente as relações dos espaços entradas e saídas, mas podemos sempre lançar a mão das formas canônicas de modo a transformar um modelo em espaço de estado, em função de transferência, para um modelo em espaço de estados. Então vejam aqui o exemplo da forma canônica controlável, onde temos aqui na matriz A os termos que definem o denominador da função de transferência. Aqui na matriz B temos apenas o último termo igual a 1, e na matriz C temos os elementos tanto do polinômio do numerador quanto do denominador. E na matriz D temos o termo independente na função de transferência que diz respeito ao numerador. Outro tema que vimos, que é muito importante na análise de sistemas dinâmicos, é o processo de linearização no entorno de um ponto de operação pré-definido. Um sistema dinâmico não linear, podemos descrevê-lo através de um conjunto também de equações diferenciais ordinárias, mas no caso onde a função que mapeia os estados e as entradas são, no geral, não lineares, como no caso aqui que nós colocamos na esquerda do vídeo. Agora, quando o sistema é linear, essa função entre os estados e a entrada são apenas uma combinação linear, certo? Bom, mas de toda forma, quando queremos obter uma função ou um modelo linear a partir do modelo não linear, há um processo bem estabelecido de quando há um ponto de equilíbrio, expandir os termos de f, ou seja, do modelo não linear, expandir esse modelo através da sua série de Taylor e manter apenas os termos lineares dessa expansão. Pois bem, matematicamente falando, essa expansão da série de Taylor que eu acabei de falar, ela tem a seguinte forma, certo? Então, quando nós fazíamos a linearização, agora o nosso modelo no espaço de estados linear, ela terá a seguinte forma. A matriz A
do nosso sistema, perdão, a matriz A do nosso sistema, aqui denotada, ela vai ser igual ao jacobiano de f com respeito ao vetor de estados, e a matriz B vai ser o jacobiano da função f com respeito às entradas, certo? Esse asterisco, ele denota que avaliamos esse jacobiano, de posse da obtenção analítica desse jacobiano, avaliamos esse jacobiano num ponto de operação, e daí esse asterisco, certo? Então, teremos que definir para o procedimento de linearização qual é o estado e qual a entrada que leva a esse estado de equilíbrio. Esse exemplo de linearização de um sistema dinâmico. Pois bem, imagine que aqui nós temos uma função não linear do estado, que mapeia um estado, apenas um estado, e a sua função que mapeia o estado no espaço de estados, certo? Imagine que aqui nesse caso não temos entradas, só para simplificar. Imagine que essa função é essa curva, certo? Então, se fizermos a linearização, isso nada mais vai representar, essa formulação do jacobiano nada mais vai representar do que traçar essa reta tangente num ponto de operação que eu defino aqui por x estrela, certo? Então, de posse dessa linearização, eu consigo, então, trabalhar no espaço de estados linearizado, onde o meu estado, se eu quiser obter essa representação, essa aproximação, deverei somar esse ponto de operação ao ΔX que eu acabei de obter com essa representação na série de Taylor. Pois bem, pessoal, essa era a parte de representação, né, que nós vimos, representação e linearização que nós vimos na disciplina. Agora, entrando na parte de análise, o primeiro tema que nós vimos foi a solução das equações de estado, ou seja, de posse de um modelo de um sistema em espaço de estados, nós podemos sim, dado que conheçamos a sequência de entradas que excita o sistema, obter a solução explícita para o conjunto de estados no tempo, certo? Então vejam que aqui, reparem que aqui nós temos x de t, que é, na verdade, a própria solução no tempo, que vai depender de uma matriz φ de t, que já vamos falar sobre ela, que multiplica uma condição inicial, mais a resolução de uma integral, que novamente depende de φ de t e o de t e a matriz B, certo? Que, junto com a matriz A, as matrizes A e B, definem a equação dinâmica do sistema no espaço de estados. Pois bem, a matriz φ, ela é calculada a partir de uma exponencial de uma matriz, certo? E essa exponencial da matriz, ela é resolvida através de uma transformada inversa de Laplace. Então, se esse sistema, o que nós vemos, né, nessa equação que é muito interessante? Nós vemos que, se um sistema é exposto a uma condição inicial, ele é sujeito a uma condição inicial diferente da origem, certo? E a entrada a esse sistema é nula. Esse sistema, o vetor de estados para esse sistema sempre vai convergir para a origem, porque aqui nós multiplicamos uma matriz exponencial e se os autovalores dessa matriz tiverem parte real negativa, essa multiplicação que está aqui no primeiro somatório aqui da equação, da solução das equações de estado, ela sempre vai convergir para a origem, certo? Então isso é um fato muito interessante, que também vai nos auxiliar aqui na análise de estabilidade de sistemas dinâmicos. Pois bem, outro componente importante na análise de sistemas dinâmicos é a resposta transiente desses sistemas. Para um sistema de primeira ordem, basicamente a única componente que nos faz diferenciar a resposta do sistema dinâmico é a sua constante de tempo, certo? E a constante de tempo, claro, vai influenciar a localização do único polo de um sistema de primeira ordem, e ela vai influenciar da seguinte maneira: quanto maior esta constante de tempo, mais lenta vai ser a resposta, certo? Pois bem, isso nós podemos provar pela própria resposta ao degrau que obtivemos em sala de aula, certo? Ou seja, de posse de uma entrada degrau, nós podemos resolver essa equação, a transformada inversa de Laplace
dessa função de transferência, certo? E de posse dessa resolução no tempo, nós conseguimos saber qual a evolução no tempo da saída a uma entrada degrau. E nós vemos que a constante de tempo ela entra no argumento da exponencial, certo? Então, quanto maior essa constante de tempo, mais lenta essa exponencial vai convergir para zero, certo? Muito bem. Para sistema de segunda ordem, os dois termos que são comumente utilizados para separar as respostas, para classificar a resposta, são a frequência natural não amortecida e o coeficiente de amortecimento, que são denotados por ômega-n e zeta, certo? Respectivamente. Então, a frequência natural não amortecida, quanto maior o seu valor, mais rápida vai ser a resposta do sistema. Ao passo que o valor do coeficiente de amortecimento vai definir se há oscilações na resposta de um sistema de segunda ordem, certo? Então, nós vimos que se o coeficiente de amortecimento é maior ou igual a 1, todos os polos desse sistema são reais, puramente reais, e não possuem, portanto, oscilações na sua resposta. Quando esse coeficiente de amortecimento ele tem um valor entre 0 e 1, a resposta desse sistema apresenta oscilações, certo? Então, quando o coeficiente de amortecimento é igual a zero, no caso mais extremo, como esse aqui que nós temos aqui no gráfico, a resposta é puramente oscilatória, ou seja, por exemplo, um oscilador ele possui amortecimento igual a zero, o que é bastante intuitivo, certo? Agora, quando ele possui o valor igual a 1, o coeficiente de amortecimento igual a 1, isso quer dizer que essa resposta ela não oscila mais, certo? Então, isso tudo podemos provar através da mesma análise que fizemos para sistemas de primeira ordem, ou seja, definimos aqui nessa equação R de S igual a 1 sobre S, que é a transformada de Laplace do degrau, certo? E fazemos, então, as manipulações necessárias para obter uma representação direta de C de T. Pois bem, para calcular a estabilidade de sistemas lineares, que é a propriedade mais importante de um sistema, nós podemos proceder de duas formas completamente equivalentes, certo? A primeira, se temos uma representação no espaço de estados, é calcular os autovalores da matriz A. Então, se calcularmos aqui, como temos demarcado aqui, os autovalores da matriz A, podemos comparar a parte real desses autovalores, certo? Comparamos a parte real desses autovalores se eles são menores do que zero necessariamente. Essa é a própria definição de sistema estável, ou seja, que a parte real dos autovalores sejam menores do que zero. Isso é equivalente a dizer que se um sistema dinâmico linear, se ele está sujeito a uma condição inicial, necessariamente o valor desse estado no tempo vai convergir para um valor finito, certo? Então, são formas diferentes de falar a mesma coisa, certo? Se os polos são criticamente estáveis, ou seja, se sujeitos a uma condição inicial, a resposta oscila indefinidamente, a parte real dos autovalores da matriz A é igual a zero, certo? Agora, a região estável é quando os autovalores, ou a parte real dos autovalores da matriz A, possuem um valor maior que zero, certo? Então, neste caso, a resposta é divergente, ou seja, sujeito a uma condição inicial, o sistema possui no espaço de estados, uma evolução que diverge em qualquer ponto. De posse, então, de todo esse conhecimento que obtivemos na parte 1, versando sobre as ferramentas computacionais, as representações e análise de sistemas dinâmicos, podemos então começar a modelar e representar com as formas mais usuais sistemas dinâmicos em diversos domínios, certo? O primeiro desse domínio que veremos e será conteúdo dessa primeira avaliação são os sistemas mecânicos, certo? Bom, basicamente as variáveis que nos interessam em sistemas mecânicos, no que tange a modelagem do sistema dinâmico, são as variáveis de deslocamento, velocidade e aceleração, tanto lineares quanto angulares, certo? Muito bem. Então, as leis dos elementos que nós vemos para representar um sistema dinâmico,
são as seguintes. Então, para representar um amortecedor, certo? Que não necessariamente será um amortecedor físico, mas sim podemos considerar uma alegoria ou uma analogia que fazemos a qualquer termo que dissipe energia. Descrevemos então, se essa relação for linear, ou seja, se a força ou torque nesse elemento for linearmente proporcional à sua velocidade, podemos representar esse torque ou força de um amortecedor a partir dessas equações, certo? Muito bem. No caso da rigidez, temos o caso em que essa força ou torque é linearmente proporcional às posições de um sistema mecânico, certo? A inércia, ou força inercial, o torque inercial, ele é dado a partir de constantes que representam um momento de inércia e a massa de um sistema mecânico. Pois bem, de posse dessas leis, podemos então calcular ou obter um diagrama de corpo livre de cada uma das inércias ou de qualquer elemento que se faça necessário. Podemos obter então um diagrama de corpo livre e calcular ou descrever todas as forças ou torques que atuam em um sistema mecânico. Então, no caso de um sistema mecânico de translação, nós temos o seguinte: o somatório, segundo a somatório das forças externas desse corpo, vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? Pois bem, se eu chamo essa força massa vezes aceleração como força inercial, nós podemos então somar todas as forças e igualar a zero, sendo que dentro desse somatório na direita, nós também incluímos a força inercial. Pois bem, de forma equivalente, nós podemos também aplicar a segunda lei de Newton a sistemas de rotação, certo? Então, nesse caso, nós temos um somatório de torques externos igual ao torque inercial, que é representado por J ômega ponto, certo? Então, se nós chamamos, como eu disse, de torque inercial J ômega ponto, nós podemos também obter as equações de movimento apenas somando todos os torques, onde os torques que estão aqui na equação de direita também inclui o torque inercial, certo? Também temos elementos auxiliares como a polia ideal, que basicamente faz mudar o sentido de um movimento de translação, a alavanca ideal, que também transmite forças nas suas extremidades, e as engrenagens ideais, que também mudam o sentido de rotação, dado uma relação de transmissão. Muito bem. Então, sabendo todas as variáveis que são de interesse da modelagem em um sistema mecânico, todas as leis dos elementos que podemos fazer uso, né, no caso de sistemas lineares, e também as suas leis de interconexão, que basicamente é a segunda lei de Newton, podemos, então, estabelecer um procedimento fechado para a modelagem de sistemas mecânicos, certo? O primeiro passo é desenhar o diagrama de corpo livre. Então, isso é muito importante. Sempre desenhe o diagrama de corpo livre, certo? Não tenham preguiça, pois sim, é muito importante. No segundo passo, obtemos as equações de movimento. Então, basicamente, no diagrama de corpo livre, descrevemos todas as forças e torques que atuam em um determinado elemento, seja ele uma massa ou um elemento sem massa ou um momento de inércia, como as alavancas, certo? Então, de posse de todas as forças e torques que estão atuando em um corpo, podemos então obter as equações de movimento desse corpo, certo? Então, essas equações de movimento, no geral, vão ter relações de aceleração, velocidade e deslocamento, se utilizamos todos os elementos que discutimos anteriormente, como amortecedor, rigidez e as inércias. Então, de posse dessas equações, definimos então os estados de um sistema que necessitamos para descrever, e isso varia de caso a caso, e podemos então descrever esse modelo no espaço de estados. A função de transferência é obtida a partir da manipulação de todas as equações de movimento, de acordo com as entradas e saídas que se deseja, certo? Pois bem, então com isto chegamos ao final da revisão para a prova 1 de modelagem de sistemas dinâmicos, certo? Então, se você conseguiu acompanhar todo esse vídeo, eu não falei chinês em nenhum momento para você, então você está numa boa posição para fazer a prova P1 da disciplina. Caso negativo, ainda há tempo, tragam as dúvidas na aula de revisão e, claro, façam uso do material didático disponível e das notas de aula
que vocês eventualmente possuam. Muito obrigado.